E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vim aqui agora pra gente começar as questões de 41 até a questão 45, tá? Da mesma prova do ano de 2025 da Marinha. Vamos lá. Bom, então vamos lá, prova rosa, tá? Questão de 41 a 45. Que a gente tem a nossa prova do ano de 2025, certo? Prótese dentária. Vamos lá. Questão 41. A questão 41, ela fala a respeito do livro do professor Pádua e Telles, tá? É um livro que fala sobre Cadicam, tá bom? E aí, o que a gente tem nesse livro? Ele fala, né, diversas coisas em relação às cerâmicas, principalmente, e todo o sistema Cadicam, né, como que funciona o software e tudo mais. E além disso, também fala de implantes, enfim, é um livro bem extenso, né? São 10 capítulos e é um livro grande, né? Então, assim, tem muito conteúdo mesmo. Mas aqui essa questão ela está abordando relação aos tempos, né? Que a gente sabe que tem com relação ao ácido fluorídrico, né? O condicionamento com ácido nas cerâmicas que são condicionáveis, né? E a gente tem também a silanização, né? Nas cerâmicas que são silanizáveis. E a gente também tem o tempo do spray de água e ar, que o autor também informa a respeito de tempo, né? Ele fala também de banhos ultrassônicos. Então, tudo isso a gente vai abordar aqui nessa questão. E aí a gente tem essa leitura aqui desse trecho do livro. O ácido fluorídrico, né? Ele deve ser utilizado, o condicionamento, de 60 segundos no caso da leucita, tá? Porque aqui no enunciado, né? O autor fala sobre as cerâmicas vítreas, né? Que elas são reforçadas por leucita, tá? Então, por esse motivo aqui, que a gente vai obter esse tempo aqui de 60 segundos como resposta, tá bom? E aí eu trouxe aqui para vocês a informação dos outros tempos, né? Das outras cerâmicas que são utilizadas. A feldispática, que é de 60 a 120 segundos, o silicato de lítio, né, e óxido de zircônio, que é quando as cerâmicas são reforçadas por esses materiais, e aí tem esse tempo de 30 segundos, e o de silicato de lítio, que tem esse tempo de 20 segundos, tá? Então, repare que eu botei aqui, ó, do menor tempo, né, que é 20 segundos aqui do silicato de lítio, até o maior tempo aqui, que é o da cerâmica feldispática, tá? Então, é pra gente gravar essa ordem aí, porque isso cai com frequência nas provas da Marinha, tá bom? E aí o autor ele também traz informação sobre tempo de limpeza com spray de ar e água, tá? Eu trouxe aqui para vocês que o autor fala que são 30 segundos, tá bom? Então são 30 segundos, independente de qual cerâmica, né, que vai ser utilizada aí, qual material que vai ser utilizado. E a silanização, ela é feita durante 60 segundos, segundo o autor, tá? Então a gente tem essa informação aí do livro, sempre utilizar a silanização por 60 segundos e depois disso a secagem, né, e a aplicação do adesivo, como fala aqui a questão, tá? E aí, com relação a esses números, a gente tem 60, 30 e 60. Então, é a nossa opção letra A, que é o nosso gabarito da questão 41. Bom, então vamos lá, questão 42, também dos autores Pádua e Telles, tá? Que é do mesmo livro de Cadicam, tá bom? Essa questão, o enunciado, ele aborda a respeito do software mesmo, né? Da parte CAD, que é o Computer Aided Design, né? E é essa parte que fala a respeito das ferramentas que tem no software para poder utilizar, né, os modos de desenho, que é o caso aqui da questão, tá? Do design mesmo da restauração que vai ser realizada, né? E aí, aqui tá escrito, ó, como é denominado o modo de desenho de preferência para facetas laminadas e lentes de contato, por apresentar resultados previsíveis e necessitar de menos tempo para a edição da forma das restaurações, principalmente em se tratando de confecção de restaurações em chairside, para quem não sabe eu vou explicar, em que a economia de tempo é fundamental, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês as 3 ferramentas que o autor utiliza, né? Os autores utilizam nesse modo de design, né? De desenho. E aí a gente tem a primeira opção aqui, que é o biogenérico individual, tá? Que é quando você faz a captura da imagem do preparo, né? Lá o escaneamento intraoral do dente que está preparado. E aí o autor fala que tem até 100 tipos diferentes no software, né? Vale a informação aí para questões futuras. E também essa informação eu acho muito importante. O SEREC é programado para dar a proposta 020, tá? Então acho que isso aqui um dia pode ser questão de prova, já estou aqui alertando vocês. Mas essa proposta 020 ela pode ser alterada do 0 ao 100, porque são 100 tipos diferentes, tá? No biogenérico individual, tá bom? Que é quando você faz o escaneamento do preparo. Diferente dele, é quando a gente faz a cópia biogenérica, ou também chamado de biocópia, né? Que a gente vai registrar já a forma final, a gente abre uma aba, né, de cópia biogenérica, onde a gente faz o escaneamento do dente com a coroa provisória ou com uma cópia, né? Seja lá o que for, que seja
a forma final, né, o ensaio restaurador final desse elemento ou desses elementos. E aí a gente faz esse escaneamento e aí sobrepõe depois numa outra aba virtualmente esse ensaio final, né, essa restauração final no dente preparado, que a gente também faz o escaneamento, tá? Nessa outra aba. Então, a aba da cópia biogenérica é quando a gente faz o escaneamento do ensaio restaurador final, seja uma cópia ou da coroa provisória, e aí a gente sobrepõe nesse preparo para poder obter justamente a restauração final idêntica ao que a gente já visualizou e já foi aprovado pelo paciente pela coroa provisória ou pela mock-up, tá? Então a gente só vai fazer isso também quando esse ensaio final, né, esse mock-up ou essa coroa provisória estiver satisfatório aí, de acordo com as questões estéticas aí do próprio paciente, tá? Se ele tiver dado ok, a gente consegue fazer dessa forma que vai ficar uma cerâmica, né, no final, vai ser o trabalho final exatamente igual a esse mock-up ou essa provisória, tá bom? E aí o uso preferencial é em caso de facetas, tá? Principalmente em restaurações chairside. Então, é justamente essa cópia biogenérica aqui que é o que o autor está pedindo, ó, porque aqui no enunciado ele fala de preferência para facetas laminadas, né, que é justamente aqui, ó, o que está escrito, e no caso de lentes de contato, né, também, que são aquelas facetas com uma espessura menor, né, e por apresentar resultados previsíveis, né, porque você tem um menor tempo de execução ali, né, de confecção da restauração quando está em chairside. Chairside em inglês é traduzido ao lado da cadeira, né, é quando você tem a possibilidade de fazer uma restauração imediatamente ali no mesmo momento, na mesma consulta, né, através do sistema CAD/CAM, obviamente, porque ele vai fazer essa fresagem e vai permitir com que você possa fazer a cimentação no mesmo ato em que você fez o escaneamento, que seria a substituição da moldagem tradicional, tá bom? Então, essa questão está falando a respeito disso. Então, a nossa resposta seria a letra B, cópia biogenérica, tá? Biojol, que é a letra C, não é a resposta correta. Também o autor fala como se fosse uma mandíbula biogenérica. E aí, nessa opção, a gente tem duas ferramentas que se abrem, né? Quando a gente clica nesse ícone do software. E abre para a realização do desenho, né? E aí a gente pode mexer na morfologia ou no posicionamento do dente, tá? Então, não tem a ver aqui com o enunciado da questão, né? Então, não é uma opção correta aqui pra gente. E essas duas opções aqui, cópia individual e referência biogenérica, não existe, tá? Nenhuma dessas palavras existe aí no livro dos professores Pádua e Teles, tá bom? Então, as únicas opções que existem são essas três aqui, A, B e C, tá? E a resposta correta é letra B, correto? Então, é isso. A gente vai seguindo aqui e vamos para a próxima questão, número 43. Bom, gente, então aqui a gente tem a questão 43, é uma questão que eu trouxe aqui, ó, para vocês, as informações que estão no livro, né? Eu tirei do livro, PDF do livro, todas essas informações que mostram que desde o capítulo 4, né, quando ele começa a falar sobre materiais resilientes, a gente tem também a parte da página mais ou menos 63, 65, começa a falar a respeito dos materiais resilientes de fato que são utilizados nessas bases de prova. E aí existem os materiais que são para uso temporário e os materiais que são para uso permanente, tá? E além disso, o autor também fala, a partir da página 72, 75, se eu não me engano, ele começa a falar justamente sobre as informações das limitações do uso desses materiais nessas bases de prova, tá? E aí ele aponta tópicos e características tanto dos materiais temporários quanto dos materiais permanentes e também com relação a essas limitações que eu falei. E aí essa questão, ela faz uma mistura, né, nas alternativas desses tópicos, né, que está relacionado aos temporários, aos permanentes, né, aos materiais de uso dessas bases de prova e também com relação às limitações desse material, do uso desse material nessas bases de prova, tá? Então, a questão, ela está perguntando qual é a alternativa que está referente aos materiais de uso temporário, tá? Material resiliente de uso temporário. E aí eu vou ver aqui com vocês alternativa por alternativa para a gente ir descartando e vendo qual é a resposta correta. Qual é, então, a indicação para o uso temporário, tá? Dos materiais de revestimentos resilientes em próteses totais, tá? E aí, como eu falei, a partir da página 65, né, do livro do professor Teles, a gente tem justamente essa informação aqui, ó. Os materiais de revestimentos resilientes podem ser utilizados de forma temporária ou permanente, tá? E aí ele vai começar a discorrer a respeito das indicações dos materiais que são utilizados de forma temporária e dos que são utilizados de forma permanente, tá? E aí a gente tem aqui, ó, temporário e permanente, tá? A partir dessa página aí. E aí a gente observa que no uso a indicação, né, para uso de materiais temporários,
Entre elas tem o controle, né, de estomatites relacionadas ao uso de prótese total. Ele também fala a respeito de proteção de feridas cirúrgicas após extrações para a instalação de PT imediata, ajuste, né, da própria prótese imediata, alguma necessidade. E ele também fala, por último, a respeito da estabilização de bases de prova que eu trouxe aqui para vocês, que está aqui nessa última parte que eu peguei aqui a informação do livro, tá? Então, isso aqui é uma indicação, né, para uso temporário desse material resiliente, tá? Então, é o nosso gabarito aqui, letra D, que é justamente o que ele está pedindo. As outras informações, essa daqui, a letra A, crista alveolar reabsorvida ou atrofiada, está relacionado a materiais permanentes, tá? Então, é uma indicação, quando o paciente tem uma crista alveolar reabsorvida ou atrofiada, é indicação uma utilização de materiais de revestimento resilientes em próteses totais de forma permanente e não temporária, que é o que a questão aqui está pedindo, por isso que essa alternativa A está errada. Superficialidade do nervo mentoniano, letra B, também está errado, porque também está relacionado ao tipo permanente de utilização desse material de revestimento, tá bom? Então, a gente vai utilizar esse material de revestimento de forma permanente quando tiver, nesse caso, de superficialidade do nervo mentoniano e não temporário. Letra C, proeminências ósseas extensas, também é permanente, tá bom, gente? Então, também tá errado, não é a alternativa letra C, é a alternativa letra D, como eu já tinha falado. E essa letra E aqui, sobre instabilidade dimensional, tá falando a respeito das limitações, tá? Limitações que eu escrevi para vocês ao uso de materiais de revestimento resilientes, tá? Que começa a ser apontado aí quais são essas limitações a partir da página 72, tá bom? Do livro do professor Teles de Prótese Total. E aí a gente tem as informações sobre essas limitações, que instabilidade dimensional é uma delas, tá? Então, se você tem instabilidade dimensional, existe uma limitação aí no uso desses materiais de revestimento resilientes, tá bom? Então, entre outros, né? Entre outras limitações que o autor fala. E aí, no curso, né, do Passei para Prótese, que é um curso que eu tenho para justamente trazer essa bibliografia que tem na prova da Marinha, que cai em outras provas de concursos, né? Em outros, tanto forças armadas quanto forças auxiliares, a gente vai ter essa possibilidade de ter essa troca de informação, né? Aqui a gente acaba corrigindo questão, é sempre agregador, é muito importante, né? Faz uma grande diferença, e até de outras forças mesmo, porque tudo acaba, uma banca fica de olho na outra, né? Então, existe essa troca, né, em relação ao que está sendo cobrado por uma banca, o que está sendo cobrado por outra, né? São todos concursos relacionados ao mesmo tema de prótese, então acaba que existe essa observação aí de banca para banca. Então, é muito importante fazer questões de todos os concursos relacionados à prótese, tá? Mas não deixa de ser uma coisa muito específica, né? Porque uma questão, ela tá abordando ali um assunto muito específico do livro. E aí no curso a gente consegue trazer, né, capítulo por capítulo, eu vou explicando para vocês, vou trazendo informação. Existe também a opção de vocês fazerem perguntas diretamente para mim, eu consegui responder, às vezes, alguma dúvida que ficou, algo que eu não fui muito clara na explicação. Então, existe esse lugar, né, para troca, e aí a gente consegue cada vez mais trazer esse sonho da aprovação para perto aí da vida de cada um, tá bom? Então, é isso. Questão 43, gabarito, letra D, tá bom? Vamos passar para a próxima. Questão 44. Essa questão é o mesmo livro, né, de Cadicando, dos professores Pádua e Teles. E aí, no capítulo 9 desse livro, esses autores, né, eles falam a respeito justamente de casos de implante, né, que são próteses sobre implante, no caso, que são confeccionados através do sistema, né, do fluxo digital de trabalho, né, dos sistemas CAD/CAM, tá? E no caso, o livro explora, né, o SEREC, que também é o sistema que é utilizado na Marinha, então faz sentido aí essa cobrança desse livro, né, que é um livro super renomado. A gente sabe que existem muitos artigos aí que tem, né, comparação de casos clínicos, de longevidade dos casos através de fluxo digital e de fluxo manual, né, que seria a moldagem tradicional aí dos implantes. Então, através dos análogos, né, através dessas outras formas que a gente já sabe aí que são tradicionais. Mas esse capítulo, ele traz informações super inovadoras de casos clínicos que são confeccionados somente através do fluxo digital, tá? Então, um desses elementos que são descritos, né, que são elementos unitários que são utilizados nesses tipos de casos clínicos, ele é o T-Base, que é um tipo de elemento que é utilizado para essa finalidade, né, para trazer essa restauração dessa prótese aí sobre implante. E aí pode ser utilizado com prótese parafusada ou prótese cimentada. E aí ele é um cilindro de titânio que nos casos de cimentação, né, ele já vem com jateamento, tá?
Então, já tem a facilidade ali de você conseguir usar o cimento sempre dual para poder fazer esse tipo de cimentação. E também existem as outras formas, né, de fazer uma prótese parafusada também com esse mesmo T-Base, tá? E aí a questão pede, né, justamente essa informação. A resposta correta é ele, né? Então, a gente tem aí o nosso gabarito já, mas eu trouxe para vocês aqui o print, né, com as informações que tá, assim, exatamente igual ao que tá escrito no anunciado, então não resta dúvida, né? E aí, dessa forma, ó, eu trouxe aqui o nosso gabarito, a gente já sabe que é a letra B, né, T-Base, tá? Mini pilar não tá escrito, né, não tem essas informações aí com relação ao mini pilar no livro do professor Padre Teles. Análogo transferente, né, análogo digital, né, acaba que ele não fala sobre isso no livro, e a gente sabe que esse tipo de material ele é utilizado para fazer a moldagem tradicional, né? Úcula também não vem ao caso, porque também não é mencionado no livro do professor Padre Teles, e também não tem, né, essa finalidade aqui que a gente que está sendo solicitado aqui no enunciado, né, que a gente está lendo. Então, aqui está escrito, ó, como é denominado o componente feito de titânio destinado a propiciar a digitalização da posição do implante e a ser usado como suporte de uma restauração através da adesão entre este e a mesoestrutura a ser criada, né, que seria o pilar personalizado, ou ser aderido a uma restauração monolítica, né? Então, que seria o caso da prótese cimentada. Então, aqui, exatamente esse mesmo trecho, ele está descrito aqui, tá? Ó, destinado, componente feito em titânio, suporte para uma restauração através da adesão entre este e a mesoestrutura a ser criada ou ser aderida a uma restauração monolítica, tá? E aí ele vai discorrendo aqui sobre informações do T-Base, fala que tem a possibilidade somente de ser pequeno ou grande, tá? E aí ele fala também a respeito do conjunto, né, que ele é fornecido pelo fabricante Dentsply da Sirona, que é uma empresa, né, uma fábrica alemã, tá? E aí ele fala que é composto pelo parafuso de fixação, que é esse parafuso aqui, tá? A base de titânio, que é o T-Base em si, que é esse daqui. Então, o T-Base é só isso aqui, tá? Isso aqui é o parafuso de fixação. Parafuso... Eita, saiu daqui. Parafuso de fixação. E esse aqui, que eles chamam de scan body, tá? Então, eita, scan body, tá? Que é o corpo ali do scanner, da parte, né, que vai ser utilizada para justamente colocar por cima desse T-Base, para em cima dele, então, a gente conseguir ter um outro componente aí para servir, né, como se fosse ali o preparo do dente, e em seguida a restauração, que é acoplada aqui por cima desse preparo, tá? Então, esse scan body, ele fala que ele tem essa parte triangular, né, que é como se fosse uma pirâmide mesmo, para poder justamente fornecer, né, as coordenadas ali do posicionamento tridimensional do T-Base, né, para o sistema, né, para a leitura do software e tudo mais. E aí ele fica assim, dessa forma, tá? Isso aqui é com o T-Base instalado aqui no dente, né, no dente não, no parafuso de fixação, né, de tudo que está sendo colocado aí para fazer a reabilitação oral do paciente, e o scan body, que é colocado acoplado por cima aqui desse T-Base, para poder, então, continuar, né, e fazer a restauração desse elemento aí, que no caso aqui é um elemento anterior, tá? Então, é muito utilizado para casos de implante imediato, né, também. E aí, enfim, toda essa informação é referente a esse assunto aí do livro do professor Padre Teles, tá? E aí o autor, né, ele também fala a respeito de vantagens desse método, né, em relação aos métodos tradicionais. Então é um capítulo bem completo, pode cair muita questão ainda sobre isso, tá? Eu acho que é um assunto que vai ser bem explorado, então fiquem de olho aí nesse assunto, né, que provavelmente vai cair outras vezes aí em outras questões, tá bom? Vamos agora para a questão 45. Bom, a questão 45 aqui, nossa última questão de hoje, também fala do professor Teles, tá? Que é o nosso livro de prótese total. E aí, no capítulo 10 desse livro, vou anotar aqui para vocês, o autor fala justamente sobre o restabelecimento, né, da posição mandibular, né, através dessa individualização aí do plano de orientação inferior. E aí ele começa falando sobre a dimensão vertical de oclusão, né, que é o que o enunciado pede aqui justamente. E aí, na página 192, tá, desse capítulo 10, do livro do professor Teles, ele fala exatamente a resposta dessa última questão aqui do nosso vídeo, né? Ele fala que consiste em 3 a 4 semanas como período mínimo, aqui ó, como tá escrito, período mínimo, tá? Que o paciente necessita para se readaptar a uma nova DVO, né? Diferente da anterior, tá bom? Então, letra C é o nosso gabarito da questão 45.
Então é isso, gente. Terminamos aí nossa última questão 45. A gente vai continuar a resolução, né, na semana que vem, dos 46 até 50, tá bom? Pra gente poder terminar e finalizar essa prova. E aí eu vou trazer outras correções também de outras provas. A gente vai estar acompanhando aí, eu vou seguir aqui com vocês. Mas existe também a possibilidade de vocês participarem do curso, né, e conseguirem ter aulas, realmente videoaulas, que vão trazer um esclarecimento maior, né? Porque eu vou conseguir destrinchar aí, tema por tema, né, autor por autor, livro por livro, que eu já li, já reli esses livros. Então eu tenho muito conhecimento sobre eles e eu espero poder contribuir aí para a aprovação de vocês, tá bom? Contem comigo, a gente vai falando sobre esse curso mais pra frente. Por enquanto, continuem acompanhando aí as próximas resoluções, que com certeza vai trazer e vai agregar muito no conhecimento de vocês. Um beijo, tudo de bom, até a próxima!